de Ponta Grossa e de todo o mundo que acompanham as aulas do Vem Aprender. Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, será a vez do primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Coladinhos um no outro! Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se! Com o coronavírus não se brinca. Muitos alunos estão mandando para nós as atividades que estão realizando. Olha só algumas delas enviadas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Veja com a gente! Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. A leitura é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa festança! Eu sou a professora Lorena e estou participando junto com as professoras Larissa, Cida, Thalita e Patrícia, lá da Escola Maria Antônia. Vamos juntos participar da nossa festa? Muito bem! Para isso, já vai pegando o seu caderno e lápis, já vai abrindo o seu caderno e vamos registrar a data de hoje. Vamos lá? Escreva lá, data 19 de junho de 2020. E em seguida, você escreverá o seu nome. Lembre-se de sempre iniciar com letra maiúscula. Muito bem! Vamos conhecer os objetivos da nossa aula de hoje? Acompanhe na tela. Hoje nós vamos conhecer o gênero textual receita e seus elementos. Ler e escrever palavras com sílabas complexas LH e NH. Muito bem! Tenho certeza que você gosta de festa junina, não é mesmo? Vamos agora apreciar uma história de uma menina que ama comida junina. Vamos lá? Acompanhem na televisão.
adoro São João, uma festa tão bonita. Bandeirinhas e balão, moça com laço de fita, chapéu de palha, rapaz. Tudo isso e muito mais que você nem acredita. Mas o que eu mais gosto mesmo é a danada da comida. Tem tanta coisa gostosa como eu nunca vi na vida. Um cheiro bom da cozinha, sempre peço uma provinha, pois sou muito atrevida. Minha bisa já me disse: mas parece uma formiga. Adora doces e bolos. Assim tem dor de barriga. Aí eu digo sem tento: é que estou em crescimento. Ou será que é lombriga? Tem bolo, pé de moleque. Tem pamonha, mungunzá e a canjica, que delícia! Eu como até enjoar. No intervalo da quadrilha, para recarregar a pilha, vou correndo me fartar. Tem bolo de macaxeira, mandioca e fubá. O bolo Souza Leão, paçoca para completar. De milho também tem broa e é tanta comida boa que não dá nem pra contar. Milho assado na fogueira ou cozido na panela, com manteiga de garrafa lambuzado na tigela. Viva, viva o São João, viva o milho, a plantação e a roça toda amarela. Mas que história divertida, não é mesmo? Até abriu o apetite, né? Vocês repararam que a autora, ela gosta muito de festa de São João? Vamos conhecer um pouco mais sobre como é comemorado esta festa junina no nosso país? Vamos lá, acompanhem com a professora. A professora trouxe hoje algumas curiosidades juninas. Vamos começar com a região Nordeste. Vejam só, lá no texto, lá na história que a professora trouxe, a autora fala que gosta de dançar nas quadrilhas, não é mesmo? A quadrilha, ela é uma dança junina muito popular. Ela é uma dança coletiva que possui pares e uma coreografia com passos bem tradicionais. Nessa dança, além dos pares, tem um animador que fala frases muito divertidas, como por exemplo: olha a cobra, é mentira. Olha a chuva, já passou. A ponte quebrou, nova ponte. Vocês estão percebendo aí também que nessa imagem as roupas são muito coloridas. A roupa, ela é tipicamente caipira. Vejam só. Os homens também costumam se vestir com camisa xadrez, usar chapéus de palha e por vezes até desenhar bigodes. Nessa dança também aparecem dois personagens importantes, que é a noiva e o noivo. Vamos escutar um pouco essa música? Dance aí na sua casa! Muito bem! E nessas danças também, na festa de São João, tem o costume de acender fogueiras. Legal, não é? Vamos agora continuar viajando pelo nosso Brasil. Vamos conhecer agora as curiosidades da região norte. Acompanhem aí! Na região norte, nessa época do ano da festa junina, tem um festival que se chama Parintins. O Festival de Parintins é uma festa popular que acontece no último fim de semana de junho na cidade de Parintins, lá no estado do Amazonas.
Nesse festival acontecem as apresentações de 2 grupos que disputam, que é o boi garantido, que tem um coração vermelho, e o boi caprichoso. E esse festival acontece no Bumbódromo. Legal, não é mesmo? Vamos conhecer um pouco da música desse festival? Observem aí, vocês vão escutar agora a música do Garantido e do Caprichoso. Vamos conhecer? Vejo o garantido e a poeira levantar, vejo uma multidão acompanhar. Sonho lindo e tão puro garantido, que me faz cantar até o dia clarear. Viva a cultura popular, viva o boi de vários jeans, viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz, é boi bumbum o ano inteiro. Viva a cultura popular, viva o boi de vários jeans, viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz, é boi bumbum o ano inteiro. Muito bem, e na região norte também, nas festas juninas é comemorado com a dança chamada carimbó. Você já ouviu falar? Vejam só. Nessa dança, os dançarinos apresentam-se descalços. As mulheres usam saias longas, rodadas e estampadas. As blusas são geralmente com estampas. Para os enfeites, as dançarinas usam colares feitos de sementes da região e também colocam uma flor na cabeça. As blusas dos dançarinos se destacam com panos com cores fortes e na cabeça os homens dançam com um chapéu de palha. Vamos agora escutar e dançar um pouco o carimbó? Dá para dançar, gente. Dona Maria que dança essa, que a gente dança só. Dona Maria que dança essa, é carimbó. Dona Maria que dança essa, que a gente... Muito bem! Estamos nos divertindo, não é mesmo? Vamos conhecer mais um pouco do nosso Brasil. Veja como é comemorada a festa junina na região centro-oeste. Veja só, lá é comemorado com uma dança chamada catira. Essa dança, ela é marcada pela batida dos pés e mãos dos dançarinos. A dança é composta por 10 pessoas e uma dupla de violeiros que tocam e cantam bastante. Ela é uma dança típica do interior do Brasil, principalmente lá no Mato Grosso, em Goiás e Mato Grosso do Sul. Vamos escutar um pouco dessa música? Vocês perceberam o som da batida dos pés e das mãos? Isso mesmo. Lá na região centro-oeste também tem a dança da ciranda, que é uma dança de rodas, no qual as pessoas se vestem também bem coloridas. Vejam só. Vamos continuar a nossa viagem. Agora a gente vai para a região sudeste. Ao som dessa música, é o som da viola. Nós vamos falar agora da dança sertaneja. Nessa dança, as pessoas vestem camisa xadrez, calça jeans, bota e chapéu. Também nós temos lá na região sudeste a dança de São Gonçalo, que é uma dança feita com arcos e as pessoas elas se vestem de branco. Vejam só quantas curiosidades! E vamos conhecer um pouco da festa junina aqui na nossa região? Vejam só! Na região sul, nós vemos a dança gaúcha. Nessa dança, vejam só, as moças são chamadas de prendas. Elas têm vestidos de chita e algodão e o vestido bem estampado. Os homens, eles estão vestidos de bombacha, que é uma calça larga.
Também estão vestidos com um chapéu e bota. Ah, e nesta calça tem um bolso que se chama guaiaca. Você já ouviu falar? Vamos ver, também nós temos a dança de fitas, que é uma dança de roda, que envolve um mastro enfeitado, com mais ou menos 3 metros de altura. Nesse mastro tem longas fitas e muito coloridas, que são presas em seu topo. Durante a dança, os participantes vão se movimentando em zigue-zague, trançando as fitas no mastro até que fica impossível de prosseguir. Após o trançado, é feito o movimento contrário, destrançando as fitas. Vamos escutar um pouco da música que é tocada nas festas juninas da nossa região? Muito bem! Vamos agora relembrar quais foram as comidas que apareceram na nossa história? Vejam só, algumas comidas típicas. Na história apareceu a pamonha, o mungunzá. Também aqui na nossa região é conhecido como canjica, mas lá no Nordeste é chamado de mungunzá, que é um doce feito de grãos de milho. Ah, nós temos aqui um bolo chamado Souza Leão. Você já ouviu falar deste bolo? Ele é um doce típico pernambucano. Ele foi criado pela senhora Rita de Cássia Souza Leão Bezerra Cavalcante, uma esposa de um coronel lá de Pernambuco. Este bolo ele é muito cremoso e tem a consistência de um pudim. Deve ser muito saboroso. Nós também vimos na história o milho assado e o bolo de macaxeira, mandioca e aipim. A mandioca ela é conhecida por estes nomes. Nós podemos encontrar como macaxeira na região Nordeste, mandioca, como nós conhecemos aqui na nossa região, e também aipim. Vamos agora ver quais comidas também nós temos na festa junina? Vejam só na nossa mesa da nossa festa. Quanta comida boa! Vejam só, nós também encontramos na festa junina pipoca, paçoca, que é um doce feito de amendoim. Que delícia! Nós encontramos também pé de moleque, pé de moça, amendoim crocante, doce de abóbora. Quanta comida boa! E vejam só, aqui nós também temos um bolo de milho. Deve estar muito saboroso, não é mesmo? Quantas comidas! Vamos descobrir como se faz uma receita de bolo de milho? Vocês me ajudam? Vejam aí na tela como que nós fazemos essa receita. Vamos ler juntos? Vejam só. O bolo de milho. Para fazer um bolo, é necessário separar alguns ingredientes. Vamos ver quais são? 3 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de óleo, meia xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo, uma lata de milho e uma colher de fermento. Agora, nós vamos descobrir o modo de fazer, o passo a passo dessa receita. Vejam só. Primeiro, nós devemos colocar os ovos, o milho e o leite no liquidificador. Em seguida, nós vamos bater bem os ingredientes.
acrescentar uma colher de fermento e untar a forma. Você já ouviu falar essa palavra untar? Sabe o que ela significa? Untar significa despejar um pouco de gordura na forma para que não grude o nosso bolo. Depois de untarmos a forma, nós vamos despejar o bolo nesta forma e colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E por fim, vamos esperar esfriar e se servir. Joia! Vamos agora descobrir um pouco mais sobre a receita. Vejam só. Para que serve uma receita culinária? Vamos ver? Para ensinar a preparar um alimento. Onde que nós podemos encontrar uma receita? Vejam só. Em um caderno de receitas, em um livro, nas revistas, nas embalagens de alguns produtos do supermercado. Nós também podemos encontrar em sites de culinária, na internet e em programas de TV. E como se escreve uma receita? Primeiro, nós precisamos de um título que indica a que prato se refere a receita. Nós também escrevemos os ingredientes, que contém todos os elementos necessários para o preparo da receita e a sua quantidade. E por fim, o modo de fazer, que explica o que deve ser feito com os ingredientes para se preparar o prato. Que tal agora nós organizarmos uma receita? Para ajudar a professora a organizar a receita, eu vou convidar novamente a professora Patrícia. Olá, professora Lorena, tudo bem? Tudo bem, e você? Olá, crianças! Que festa linda, professora Lorena! Parabéns! Obrigada, é a nossa festa, seja muito bem convidada. Muitas comidas deliciosas. Você me ajuda agora a preparar o nosso cartaz? Com certeza, bolo de milho é muito bom, né? Eu gosto. Vamos lá? Primeiro, você já pode escrever no seu caderno o título da receita. Bolo de milho. Certo? Em seguida, nós podemos pular uma linha e escrever a palavra ingredientes. Joia! Após isso, nós vamos fazer uma lista de palavras. Escrever a quantidade e o ingrediente que é utilizado um abaixo do outro. Vocês lembram qual eram os ingredientes do bolo? Os ingredientes são os produtos que nós usamos para fazer a receita. Isso mesmo, professora Lorena? Isso mesmo, está certa. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui. Vamos colocar aqui embaixo. Vamos colar? Sim. Muito bem. Então, quando você for registrar os ingredientes de uma receita, não se esqueçam de escrever um abaixo do outro. Próxima parte, nós pulamos uma linha e escrevemos modo de fazer, que é o passo a passo da receita. Mas você se lembra como que se faz esse bolo, professora? Eu acho que nós misturávamos os ingredientes, era isso? Acredito que sim. Vamos ver aqui agora no próximo vídeo como se prepara este bolo. Mas não eram todos os ingredientes ao mesmo tempo, né? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Então vamos lá. Muito bem. Eu acho que está
delícia! Sim! Vamos agora ajudar a professora a escrever o modo de fazer? O que será que foi feito por primeiro? Eu lembro que você colocou os ingredientes e depois ligou o liquidificador, certo? Isso mesmo. Então, por primeiro, nós vamos escrever. Veja só. Primeiro, nós vamos colocar os ovos, o milho, o óleo e o leite no liquidificador. Então, este é o primeiro passo da receita. Em seguida, nós vamos bater bem os ingredientes. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos acrescentar o fermento? Isso mesmo. Muito bem. Colocamos todos os ingredientes, então, batemos bem e aí, por último, colocamos o fermento. E o fermento é utilizado para ajudar a crescer o bolo. Colocamos a farinha ali também, né? Sim, Todos os ingredientes. isso mesmo. E agora, será que o bolo já está pronto? Já podemos comer? Eu acho que não, não é verdade? Não. Não, senão a gente vai comer cru o bolo. Exatamente. Agora nós devemos untar a forma. Lembra que a professora falou? Untar é uma palavra diferente, né, professora Lorena? Isso mesmo. Lembra lá que a professora falou que untar é despejar um pouquinho de gordura, um óleo de cozinha ou uma margarina. Você coloca numa forma e em seguida despeja um pouquinho de farinha de trigo para não grudar o alimento ali, não grudar o bolo. Muito bem. E eu vi que depois na sua receita você colocou ainda um pouquinho de farinha, né? Isso mesmo. Ah, muito legal. Então vamos lá. Próximo passo, untar a nossa forma. Lembrando que se você for fazer esse bolo na sua casa, você precisa da ajuda de um adulto, né, professora? Bem lembrado, professora. Muito bem. Sempre que nós formos mexer com o forno, com alguns objetos que podem nos machucar, nós precisamos da ajuda de um adulto. Isso mesmo. O próximo passo, agora sim a gente vai levar o nosso bolo para o forno. Isso mesmo. Para isso nós vamos despejar o bolo na forma que nós untamos e em seguida nós vamos colocar no forno. E esse forno precisa já estar aquecido, né? Isso mesmo. Então ele vai ter uma temperatura. Ele vai estar pré-aquecido a 180 graus e vai ter um tempo que este bolo vai assar. Esse bolo vai demorar 40 minutos para ficar pronto. Ah, muito bem. Então agora, olha só, nós já colocamos os ovos, o milho, o óleo e o leite no liquidificador. Já batemos os ingredientes. Já acrescentamos uma colher de fermento. Já untamos a forma. Já despejamos o bolo na forma e já colocamos também no forno. Já esperamos o tempo. E agora? Agora vem a melhor parte. Oba! Esperar o bolo esfriar e se servir. Que delícia! Muito bem. Vocês perceberam? Só, então vamos relembrar. Para escrever uma receita é necessário o título, Sim. que é o bolo de milho. Em seguida, nós colocamos Os ingredientes. E as quantidades, né, professora Isso. Lorena? Repare que não é só especificar Não era só o um ingrediente, ovo. Isso, né? não era só um ovo, eram 3 Tem a ovos. quantidade, isso mesmo. Isso mesmo. E reparem bem, olha só. 3 ovos, uma xícara de leite. A xícara que nós vamos usar como uma medida. Uma xícara de óleo e meia xícara de açúcar. Meia xícara de açúcar, aqui vai estar representado como a metade. Você vai encher a metade da sua xícara com o açúcar. Certo? Muito bem. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Logo, logo eu já lhe encontro, combinado? Ok. Para nós jogarmos. Até mais, crianças. Joia! Vamos ver lá. Vocês perceberam que o nosso bolo é do que mesmo? É um bolo de milho. E como será que nós escrevemos a palavra milho?
milho. E tem uma sílaba especial, que é o LH. Vamos relembrar juntos a família silábica do LH? Veja só. Iá, iê, li, lió, liu. Você pode repetir na sua casa. Muito bem. E vamos ler novamente os ingredientes. Nós encontramos também uma xícara de farinha de trigo. E farinha nós escrevemos com uma sílaba especial que nós já vimos na aula anterior, que é a sílaba do NH. Vamos relembrar? Acompanhem aí. Nha, nhê, nhi, nhó, nhu. Muito bem. Agora que nós já relembramos as duas famílias silábicas que aprendemos, vamos brincar de caixa surpresa? Agora a professora vai convidar novamente a professora Patrícia. Ah, mas se tem festa junina tem que ter brincadeira, né? Com certeza. Nós já brincamos de pescaria, não é verdade? Isso mesmo. Nós já convidamos também as outras pessoas para participar e agora vamos continuar nossa brincadeira. Vamos lá. Para isso você pode me ajudar a organizar? Vamos lá organizar o material para o nosso jogo. Esse jogo é uma caixa surpresa. Então vai ter várias caixas. E vai ter algo de especial dentro delas. Muito bem. O que será que tem dentro dessas caixas? Vamos descobrir. Estou super curiosa. Para nós jogarmos então, professora, nós vamos lançar o dado e este dado vai ter um número e este número é o número sorteado da caixa. Ah, legal. Aí nós vamos pegar a caixa e vai ter uma imagem e uma palavra dentro dela. Vamos fazer a primeira rodada para o pessoal de casa descobrir como que você faz? Vamos lá. Então, Pode começar, professora. eu vou jogar o dado 1. Vamos lá. Vou abrir a caixa de número 1, né? O que será que tem nessa caixa? Vou abrir a caixinha aqui de número 1 e vamos ver o que tem dentro dela. Uau, olha só. É o pinhão. Que delícia. E agora, vamos descobrir como é que escreve a palavrinha pinhão? A professora Lorena já explicou as sílabas do NH, certo? Então vamos lá, a palavrinha pinhão está toda embaralhada. Vamos escrever corretamente? Pinhão. A primeira sílaba é pi, né? Vamos achar o P e juntar ele com o I. Pi, muito bem. Nhão, que sílaba comprida, professora Lorena. Verdade. Olha só, tem 4 letras. Pinhão. É uma comida típica da festa junina e muito saborosa. Isso mesmo. Ah, professora, e você percebeu que nessa palavra também, além do NH, tem o tio que nós aprendemos? É verdade, o sinal do tio, né? Isso mesmo. Vamos lá, agora chegou a minha vez. Boa sorte. Atenção. Número 6. Vamos lá, o que será que tem nessa caixa? Você conhece? É a ervilha. A ervilha vai no cachorro quente da festa junina. Isso mesmo. Fica mais saboroso o cachorro quente com a ervilha, não é mesmo? Vamos ajudar agora a professora a escrever a palavra ervilha. Vai estar embaralhada as letras. Ervilha. Vai começar com a letra E. Tem esse sonzinho aqui do R.
vi, que são as letras V com o I, e o LHA. Ervilha. Muito bem. Joia. Escrevemos a palavra. Sua vez, professora. Vou jogar o dado de novo. Caiu um de novo, mas como um já foi, eu vou jogar novamente, professora Lorena. Combinado. 6 também. Vamos lá? Opa. 5, né? Agora caiu o 5. Vamos lá para a palavrinha de número 5. O que será que tem nessa caixa? O que será? Olha só. Eu acho que alguns talvez já ouviram falar, mas talvez nunca comeram. É um grão, né? Sim. É um grão da cor verde. Isso, muita gente gosta de comer ele no lugar do feijão. Vamos lá, desembaralhar. Ah, é a lentilha. Quem aí em casa já comeu lentilha? Vamos organizar a palavrinha? Lentilha. Começa com a sílaba len, né? Opa. Lentilha. Nosso espaço ficou meio pequeno aqui, mas vamos organizar. Lentilha, né? Olha presente aqui também o LH. Lentilha. Muito bem. Vamos para a próxima. Número 2. Vamos ver o que será que tem nessa caixa. É a farinha de trigo. Que nós usamos para fazer o bolo, certo? Isso mesmo. Vamos agora arrumar a palavra farinha. Como será que nós escrevemos? Veja só. Nós começamos com a letra F. Farinha. Nós utilizamos a sílaba NH. Joia, olha só. Farinha. Sua vez. Muito bem, vamos lá. Vou jogar aqui. Quase que caiu. Caiu. Caiu, ó, no 3. Vamos lá. Olha, que delícia, hein? É outra comida muito saborosa. Aqui nós vamos ter o sonho. Como será que eu escrevo a palavra sonho? Vamos lá. Desembaralhar as letrinhas e escrever corretamente. So, né? É o som da letra S. S-O, so. Sonho. Vamos usar também novamente o NH. Sonho. É um doce, né? Um pão doce muito delicioso. Sonho. Muito bem. E por fim, faltou a caixa número 4. Vamos ver lá o que será que tem nessa caixa. Nós já vimos. É o milho. Vamos lá embaralhar e arrumar a palavra milho. Para escrever milho é necessário começarmos com a sílaba mi e em seguida colocarmos o L, a letra H e a letra U. Joia, descobrimos muitas palavras. Vamos ler novamente, professora? Vamos lá. Então vamos ver só. Nós descobrimos a palavra pinhão. Muito bem. Farinha. Farinha. E sonho. Ah, mas eu vou fazer uma brincadeira agora, professora, com essas 3 palavras. Se eu tirar a letra H dessas palavras, como será que vai ficar?
e não. Perceberam como a letra H é muito importante na formação da sílaba? Não deu certo, Não é deu mesmo? certo. Também a farinha e o sonho. E quais são as outras palavras também? Então, também temos farinha, milho, desculpe, né? Farinha você já falou, professora. Milho, lentilha e ervilha, que nós também precisamos colocar o H para formar este som, certo? Muito obrigada, professora, pela sua participação. De nada. Vamos descobrir se nós atingimos o nosso objetivo? Vejam só. Conhecer o gênero textual receita e seus elementos. E também hoje nós lemos e escrevemos palavras com sílabas complexas com LH e NH. Muito bem, atingimos o nosso objetivo. Muito bem, pessoal. Essa semana foi muito animada. Espero que vocês tenham gostado bastante e aprendido. Até a próxima aula. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? Então, nós já nos vimos por aqui, não é verdade? Eu sou a professora Nilceia, lá da Escola Zaira. Hoje a nossa aula é direcionada para o 2º e para o 3º ano, mas todas as outras crianças também podem assistir, é lógico, né? Para a nossa aula de hoje, nós vamos acompanhar qual será o objetivo. Vamos lá? Construir o significado dos números naturais em situação de contagem, percebendo os princípios do sistema de numeração decimal. Muito bem. Então, vocês já viram em outras aulas a história dos números, como eles se formaram, não é verdade? Mas eu quero que vocês acompanhem agora na telinha essa historinha que eu vou contar para vocês. Na história da humanidade, quando os seres humanos passaram a criar animais, os pastores utilizavam pedrinhas para representar a quantidade de ovelhas que eles tinham. Olha lá o pastor, as ovelhas e as pedrinhas para simbolizar ali quantos eles tinham. Há milhares de anos, o ser humano já representava pequenas quantidades de diversas maneiras. Como? Fazendo marca em ossos, com gravetos, nós em cordas e mais lá atrás eles faziam aquelas pinturas, né, nas paredes. Assim, com o passar do tempo, os homens precisaram criar desenhos ou símbolos para contar. Cada povo utilizou de sua maneira para formar o sistema. Vejam lá, os egípcios, eles fizeram esses símbolos para representar os números. Os romanos utilizaram outro tipo de símbolo. Os indo-arábicos, eles foram fazendo uma evolução. Vejam lá no início eles começaram com aqueles símbolos, com o passar do tempo os símbolos foram se aperfeiçoando, os árabes também entraram daí para aperfeiçoar cada vez mais e lá na última linha vocês vão observar que são os números atuais, o número atual que a gente usa. Mas o que são esses símbolos ali que estão apresentando na última linha? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, são os algarismos. Vejam lá, nós temos 10 algarismos. O número 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Com esses algarismos, nós podemos formar infinitos números. E eles estão representados na reta numérica. Vejam lá um exemplo da reta numérica, iniciando no 0 e eles são infinitos, não é verdade? Mas olha lá, gente, se eu posso com esses algarismos formar infinitos números, eles não podem ficar todos bagunçados, não é verdade? Então o que nós precisamos? Nós precisamos organizá-los. Por isso que existe o nosso sistema de numeração decimal, que é para organizar esses números. Hoje eu trouxe para vocês alguns materiais que fazem essa organização, que ajuda assim de uma maneira concreta vocês organizarem e entenderem esses números. Vamos acompanhar lá comigo? Vejam aqui na mesa. Eu trouxe aqui 3 caixas, estão vendo? Uma pequena, uma média e uma um pouquinho maior, certo?
Na minha amarela aqui, eu tenho a letra U. A U de unidade, o D de dezena e o C da centena. Por que eu trouxe isso? A unidade, a dezena e a centena estão representando as ordens dos numerais da classe simples. Então agora nós vamos ver. Vocês já sabem que em cada uma dessas ordens eu posso somente ter até algum certo tanto de elementos. Vamos ver? Eu tenho alguns palitos aqui separados. Vamos ajudar a distribuir eles nessa ordem? Vamos lá, começando pela unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso colocar o 10? Não. Por quê? Porque na minha unidade eu posso colocar somente até o número 9. Para eu colocar, se eu quiser colocar o 10, ele já não é uma unidade, ele vai passar para a dezena. Isso mesmo, eu amarro aqui a minha dezena e ele passa para a dezena. Então, não tenho nenhuma unidade e agora eu tenho já uma dezena. Vamos continuar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, novamente. Eu vou pegar os meus 9 elementos com o 10 e vou formar mais uma dezena. Agora eu tenho nenhuma unidade aqui na minha caixinha, eu tenho soltas aqui e tenho duas dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente, formou mais uma dezena. Agora sim, eu não tenho mais nenhum elemento solto e tenho 3 dezenas. Vejam, eu tenho aqui mais algumas dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso colocar essa 10ª dezena aqui? Não, não posso, porque se eu colocar o 10, seriam 2 algarismos. Eu não posso pôr 2 algarismos aqui na casinha. Eu vou juntar as minhas 9 que eu tenho aqui com a 10ª e ele passa a ser o quê? Vocês já sabem, vocês são muito espertos. Ele passa a ser uma centena. Então, lembrando, a unidade, a dezena e a centena. Como a professora falou, eu ia usar vários materiais. Nós usamos primeiro a contagem nos palitos, mostrando lá as unidades simples, soltas. Passamos fazendo a junção das dezenas e as dezenas nós formamos a centena. Outro material que vocês já viram bastante na escola, a professora utiliza, é o material dourado. Vamos acompanhar também com o material dourado? Lá no material dourado, a unidade ela é representada pelos cubinhos. A dezena, lembram dos 10 elementos? A dezena. E a centena, ela é representada como? Pela placa. Isso mesmo. Então, eu tenho uma centena, uma dezena e 3 unidades. Isso é só para vocês lembrarem como eu posso representar. Eu trouxe também mais uma atividade para que vocês possam ver essa representação. Vejam lá. Lembra que naquela aula que a professora já trabalhou, nós fizemos uma outra maquininha dos números? Hoje nós temos uma máquina um pouquinho diferente. Eu fiz ela grande assim. Depois vocês vão ver que lá na tarefa de vocês tem uma maquininha um pouquinho menor, mas que dá o mesmo resultado. Vejam lá, nessa minha máquina também eu vou trabalhar as unidades na classe simples. Vejam lá, a unidade, a dezena e a centena.
E junto com essa máquina, eu vou utilizar umas fichas. Essas fichas são chamadas de fichas escalonadas. Tem muita criança que já no início do ano fez com as professoras lá essas fichas e levou para casa. Alguns deixou guardado lá na escola, mas nós vamos fazer aqui e depois a professora vai ensinar vocês a montarem essas fichas. Então vejam lá. Eu vou dizer para vocês agora, vamos pensar no número. Pense um número aí para mim que tenha 2 algarismos. Então vamos lembrar que eu preciso de uma unidade e de uma dezena. Vamos lá, pense. Pode ir falando. Isso, vamos usar esse? 46. 46. A minha dezena, eu vou marcar o número 4. 46. Na unidade, o número 6. Estão vendo lá? 46. Agora, eu vou, na minha ficha escalonada, eu vou procurar as 6 unidades. Olha lá, 6 unidades. E na minha dezena, eu vou procurar o 40. Certo? Vejam bem, 40 mais 6, quando eu vou sobrepor uma ficha sobre a outra, eu tenho o 46. Certo? Entenderam? Vamos lá, quero que vocês me falem mais um número. Vamos pensar em mais um número. Voltando a nossa máquina no zero, enquanto vocês pensam. Vamos lá. Qual número será? Ah, isso mesmo, 70. Vamos tentar fazer o 70? Lá na máquina, 70. Na unidade, eu acho que vai permanecer o número 0. E na dezena, o número 7. Isso mesmo, eu formei o 70. Na minha unidade, eu tenho o número 0. Na minha dezena, eu tenho o 70. O 70 mais o 0, quando eu sobrepor, vai ficar o número 70. Certo? Agora nós vamos um pouquinho mais. Vamos lá, os alunos do 3º ano. Vamos pensar um pouquinho mais. Eu preciso de um numeral que tenha 3 algarismos agora. Um na unidade, um na dezena e um na centena. Vamos lá, vamos pensando comigo. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou ouvindo o número que vocês estão falando, estou imaginando, junto com vocês. Voltei a máquina no 0. 135. Vamos lá, 135. Isso. Vamos ver quanto ficou lá então? 5 na unidade, 30 na dezena e o 100 na centena. Se eu somar o 100 mais o 30 mais o 5, sobrepondo estas fichas, ele dará o número 135. Certo? Vejam, é uma outra maneira de nós poder compor e decompor os números e aprender brincando. Certo? Vocês na tarefa vão ter a maquininha para fazer. E a ficha agora, a professora vai fazer com vocês. Vamos lá fazer essas fichas? Então vejam lá. Para fazer essas fichas, nós precisamos de folha, 2 folhas. 2 folhas. E depois uma canetinha. Vamos lá fazer? Eu quero que vocês, lógico, depois vocês podem voltar à aula ali, dar uma olhadinha. Prestem bem atenção como é que vai ser feito agora e depois vocês repetem na casa de vocês, certo? E depois lá no site também vai estar explicando. Vejam bem, novamente nós vamos fazer uma dobradura para poder fazer essas fichas escalonadas. Eu vou dobrar a minha folha ao meio. Vejam lá. Dobro esta folha ao meio. Abro ela. Lembra que fica uma marca aqui? Vou juntar essa ponta naquela marca. Certo? Agora aquela ponta nessa marquinha.
Olha lá, ficou que nem fosse uma portinha. A professora Anali já fez essa atividade também. Nós só estamos relembrando. Vou fechar agora essa ponta lá no meio. Vejo, como se fosse uma outra portinha menor. E aquela aqui, certo? Agora, vocês vão virar, essa ponta vai encontrar lá. Vejam que a nossa folha tá ficando bem pequena. Ó, encontrou lá e aqui. Fecha bem, marca bem, porque eu preciso dessa marcação para poder fazer as minhas fichas. E mais uma vez, veja, tá quase sumindo o nosso papel. Faz devagar lá para ela não ficar amassada. Eu só preciso da marcação, mas não que ela fique amassada. Certo? Agora, devagar, vocês vão abrir essa ficha. Vejam. Vejam que ela ficou toda marcada. É isso que eu preciso, desses quadriculados que ficaram, retângulos, né, que ficaram aqui. Essa marcação para poder montar a nossa ficha. Com a canetinha, vocês vão fazer a marcação. Eu vou fazer viradinho para mim, depois viro para vocês. Inicia no 0, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. O 1 em um quadradinho e o 0 no outro. Agora, depois do 10, a minha dezena exata, eu vou para a próxima. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 100. Vejam que vai sobrar um quadradinho. Eu vou fazer com vocês mais uma dobradura. Eu já trouxe uma aqui, mas vocês vão precisar de duas. Vejam lá, eu já tenho uma outra dobrada. Vocês fizeram uma, né? Faz a outra e vai dar continuidade. Vejam, do 1 até o 9, eu vou ter que cortar somente uma fichinha. Do 10 até o 90, são duas. Nós já recortamos uma para vocês verem. E no 100, são 3. Eu não posso separar, por isso que essa ficou sozinha. A mesma coisa vai acontecer agora. Vejam, como são 3, o 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e o 900, porque nós estamos trabalhando somente com os números da classe simples, dos números, da ordem dos números simples, que eu vou ter a unidade, a dezena e a centena, certo? Muito bem, vamos lá separar essas. Lembrando, até o 9, esse é um material que vocês vão utilizar muito. Até o 9, eu separo uma por vez. Lembram lá? Que é a mesma que eu tenho aqui nos amarelinhos. Vocês vão ter na casa de vocês para fazer. Lógico que vocês podem enfeitar, deixar ela mais bonita, pintar com as outras cores. Mas aqui só para vocês saberem, porque em outras aulas nós vamos utilizar, certo? Então, olha lá, as unidades simples eu cortei, certo? Não se esqueçam, agora na dezena eu preciso cortar em 2. Então, o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50,
o 60 e o 70. E aqui que vocês têm que prestar bem atenção agora. O 80 e o 90 são das dezenas, então são dois algarismos. E o 100 que vai para centena são 3. A mesma coisa vai acontecer com 200, 300 até o 900. Para vocês não errarem, corta a primeira fila, aquela que ficou vazia, e vai separar cada uma aqui, né, até chegar no 200. Essas fichas escalonadas vocês vão utilizar muito em outras aulas. Ela serve para compor, para decompor, para fazer a soma dos números. Vocês vão ver que em inúmeras aulas nós vamos utilizar esse material. Então vamos dar uma relembradinha ali. Então, o que nós fizemos, por que nós utilizamos todos esses materiais hoje? Vamos dar uma olhadinha qual que era o nosso objetivo? Construir o significado dos números naturais em situação de contagem. Então veja, nós contamos os palitinhos, percebendo os princípios do sistema de numeração decimal. Então vamos lá para mais alguns exemplos? Vejam, nós já fizemos com a unidade, com a dezena exata, né? Com a centena, e vamos fazer mais um exemplo agora que eu utilize a minha máquina, as fichas escalonadas e vamos representar ela no material dourado. Vamos lá, mais um número. Vamos pensar 122. 122. Vejo, na unidade eu tenho 2. Na dezena também o número 2. E na centena o número 3. Vejam, eu formei um numeral com 3 algarismos. Desculpa, na centena eu tenho o número 1. Vejam lá, agora com a minha ficha escalonada. Vamos lá, na unidade, o 2. Na dezena, também, agora o 20. E na centena, eu tenho o 100. Vejo, se eu for representar esse número com o material dourado, na minha unidade eu tenho 2. Na minha dezena, 2 dezenas. E na minha centena, 100. Vejam, eu representei na maquininha, né, o número 122. Na ficha escalonada, o 100 mais o 20 mais o 2. Vou sobrepor 100 mais 20 mais o 2. Eu formei o número 122. Uma centena, 2 dezenas e 2 unidades. Veja, são formas diferentes de representar esse número. Agora eu vou representar com vocês mais um, bem rapidinho lá. Veja, volto a minha máquina para o 0, certo? Lembra que nós fizemos uma dezena exata? Lembra que qual mesmo foi? Isso! Agora nós vamos fazer uma centena. Qual centena exata que nós fazemos? Por que eu digo centena exata? Porque ela não vai aparecer outro algarismo além do 0. Ela é um número fechado. Vejam lá, centena. Qual será que nós podemos fazer? Isso mesmo, o 400. Vejam lá. Qual que é o número que eu tenho aqui na minha unidade? O 0. Qual é o número que eu tenho na minha dezena? O 0. E qual é o número que aparece na minha centena? O 4, que é o 400. Vejam lá, 400. Eu não tenho, na minha unidade, na minha dezena e na minha centena. Para sobrepor, eu fiquei com o 400. Vejam lá, se eu for colocar agora no meu material dourado, 1, 2, 3, 4. 4 centenas. Não tenho nenhum algarismo, né? Eu tenho o número 0 aqui, não tem algarismo não. Eu tenho o número 0 na dezena e tenho na unidade. Mas no material dourado, somente eu tenho as 4 plaquinhas. Lá
como fizemos com vocês agora. Vamos utilizar o material de vocês, com as flechinhas que fizemos com vocês. Veja. Voltando no zero, voltando no zero. Nós vamos aprender a fazer as fichas escalonadas e a maquininha dos números. Vamos fazer agora, aqui vocês podem usar na sua casa? Lógico, vocês podem usar toda a criatividade. Pode pintar, pode colar no papel colorido, mas lá no site tem uma tarefa que é uma maquininha para vocês poderem treinar. Vamos fazer ela comigo? Então vamos lá. Veja, no site nós temos essa tarefinha aqui. Vejam bem, tem lá a maquininha, um exemplo de como ela fica e temos 3 tirinhas. Eu vou pedir para vocês que peçam ajuda para os pais para fazer essa atividade, porque vocês já estão, né, craque lá na tesoura, mas precisa de algum recorte aqui que precisa um pouquinho mais de habilidade. Daí peço para quem mora com vocês lá fazer. Vejam, ela vai ficar assim. Esta maquininha aqui. Vejam como ela... Por que eu pedi para vocês ajudarem os pais? Eu pedi ajuda para os pais. Quando vocês recortarem, aqui na parte do recorte, não precisa tirar inteiro. Vai fazer só 2 picotes. Um em cima e um embaixo. Quer ver como? Vejam lá. Vou recortar a minha maquininha. Essa é a tarefa que está lá e que depois vocês vão pegar na escola. Vejo. Vou cortar a minha maquininha. Pode pintar ela, deixa bem bonito. Usa com a criatividade de vocês. E aqui é onde diz recortar, vocês não vão tirar tudo para ela poder correr, senão se vocês tirarem tudo, ela não vai correr as tirinhas. Vejam lá. Então você vai fazer o seguinte, vai dobrar, pede lá para a mãe, para a avó, para a tia, quem mora com vocês, e fazer somente 2 tirinhas aqui, ó. 2 picotes. Um na parte de cima e um na parte de baixo. Para que isso? Aí você vai pegar a tirinha que você vai recortar, vai colocar da parte de baixo para cima e olhem lá, de cima para baixo, certo? Vejam lá, assim o número de vocês vai correr que nem o da professora correu lá, ó. Deslizou, né? Não vai correr, porque ele vai ficar aqui, ele vai deslizar na maquininha. Então agora, vocês fizeram a maquininha e vocês fizeram as fichas escalonadas, vamos fazer um número com o material que vocês fizeram em casa? Então vamos lá, vou montar a minha maquininha, enquanto isso vocês já vão pensando o número aí. Agora vocês vão me desafiar a usar o material de vocês. Vamos lá? Estou montando, vou montar essa fichinha de vocês. É bem facinho. Se vocês quiserem depois colar num papel um pouquinho mais duro ali, mais firme, para não perder. E esse pedaço aqui é bom colar só a parte de cima no caderno, que assim vocês nunca perdem ela, fica coladinho lá. Cada vez que vocês forem usar, tá lá no caderno de vocês. Então olha lá, eu já tô montando a minha máquina. Para iniciar, vamos tirar essas coisinhas aqui do lado. Para iniciar, vamos colocar ela no número 0. Então, na classe das unidades simples, na primeira ordem das unidades o 0, na segunda ordem da dezena o 0 e na terceira ordem a centena o 0. Eu tenho aqui as fichas que nós fizemos. Então, vamos lá, diga um número para mim. Qual será que vocês vão dizer? Vamos fazer um combinado primeiro. Um número com 2 algarismos, com a unidade e com a dezena. Isso, 35. Então, na minha unidade, o 5. E na minha dezena, o 3. 35. Agora, eu vou procurar na minha ficha escalonada, assim, o 5 da unidade. Olha lá, o 5 da unidade, vamos pôr mais para cá. O 5 da unidade e o 30 aqui da dezena.
Muito bem, vejam lá. O 30 mais o 5, quando eu sobrepor estas fichas, ele ficou no 35. Muito bem. Vejam, esse material que eu usei, ele era um pouquinho mais elaborado, com papel diferente. Mas vocês também podem fazer com o de vocês e nós vamos fazer várias atividades com ele. Então, vocês reservem depois que terminarem para a gente fazer. Mas mais um desafio. Eu quero agora um número com 3 algarismos. A unidade, a dezena e a centena. Vamos lá. Vamos fazer comigo? Voltando eles todos no 0. E vamos fazer lá um outro número. Eu quero agora o número 240. Vamos fazer o 240? 240. 200 é na minha centena. O 240. 40 é na minha dezena. Ó, 40. É uma dezena exata. Então, o número que vai ficar na unidade é o 0. Vamos procurar lá agora, nas minhas fichas, o 0. Cadê o 0 da unidade? Isso. O 4 da dezena, que não é o 4, é o 40. Sumiu. Ah, não, achei. 40. E na minha dezena, eu tenho o 2, que é o 200. Vejam lá, 240. Eu vou sobrepor essas fichas, porque o 200 mais o 40 mais o 0 em cima da unidade e o 40 aqui, ó, 240. Isso aí, muito bem. Eu também poderia colocar eles aqui no material dourado. Só que o material dourado, na casa de vocês, alguns já tem, né? Porque os pais já compraram. Mas lá na escola, vocês vão trabalhar bastante com eles. Esse nosso número e essas nossas fichas escalonadas que nós fizemos aqui com vocês hoje. Certo, gente? Então, lá no site tem a tarefa. Vocês vão buscar as tarefas lá da escola para completarem. Deixem elas guardadinhas lá na casa de vocês, que quando retornarem ou como a escola combinou, vocês vão levar para a escola, as professoras vão corrigir com vocês e em breve nós estaremos juntos, né? Então, todo esse material deixa guardadinho lá e nós vamos usar em breve. Feito? Um beijão para vocês e até a próxima. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, galerinha do 2º e 3º ano! Tudo bem com vocês? Me contem, vocês estão animados para mais uma aula de Formação Humana e Ensino Religioso? Que maravilha! Eu sou a professora Gisele e trabalho lá na Escola Eurico Batista Rosas. Até quero aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para os meus alunos, para todos os alunos da nossa escola e para você que está aí na sua casa nos assistindo. É muito bom ter vocês aqui conosco. Mas me contem, vocês estão animados e curiosos para saber o tema da nossa aula de hoje? Então vamos vê-lo na telinha. Nós vamos falar hoje sobre a cultura de paz, sobre a importância do diálogo. Olha que tema bonito, não é mesmo? E quais serão os nossos objetivos? Vamos vê-los? Então, perceber a importância de exercitar a paz nas relações em situações cotidianas e refletir sobre a importância do diálogo e atitudes para a cultura da paz. Que bacana, não é mesmo? Então, nós acabamos de nos conhecer, então é capaz que vocês esqueçam o meu nome. Então, olha só o que eu trouxe, o meu crachá. Vejam só, que legal o meu nome e um símbolo. Eu escolhi a bola de futebol, sim, porque eu gosto muito desse esporte. Eu até jogava quando eu era criança. E me conte, você lá no CEMEI ou na sua escola, você já teve um símbolo? Que bacana! Bem, então os símbolos, eles são muito importantes no nosso dia a dia. Nós com eles podemos fazer uma leitura do mundo e nós vemos eles em todos os lugares. Querem conferir comigo? Então vamos ver ali na tela.
Olha só aquele símbolo da lombada, olha só, é um dos sinais de trânsito, né, que os motoristas precisam obedecer. Vamos ver mais um? Olha, uma das placas de acessibilidade, né, do cadeirante. Então, quando nós vamos em algum local e vemos, por exemplo, essa marca pintada no chão, esse símbolo, nós sabemos que nós temos que respeitar, não é mesmo? Vamos ver mais um. Ai, olha só esse. Tem uma faixa vermelha no meio. Significa que nós não podemos fumar. Então, por exemplo, você vai num restaurante e você vê essa placa, quer dizer que ali não é lugar de fumar. Então, você tem que se retirar, fumar para fora, para respeitar aqueles não fumantes, não é mesmo? Agora, olha este símbolo que eu vou mostrar agora na tela. Eu tenho certeza que você conhece. A bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil. As bandeiras são um dos símbolos mais importantes de uma nação. Então, você olha a bandeira, você já lembra daquele país. Assim como nós temos as bandeiras dos nossos estados, a bandeira do nosso país, dos nossos municípios e as bandeiras dos times de futebol, não é mesmo? Mas agora eu vou propor para vocês um jogo muito legal e que vocês precisam me ajudar. Então, aqui nós temos várias palavrinhas. E aqui nós temos cartelas com símbolos escondidos. Podem ver aqui que tem um símbolo também, é o ponto de interrogação. Esse símbolo significa que é uma pergunta. Assim como lá na matemática nós temos o símbolo da adição, né, que é o sinal de mais, o símbolo da subtração, que é o sinal de menos. Então vamos ver se vocês são bons para reconhecer símbolo. Então olha essa palavra aqui, rei. Crianças, me ajudem. Quando você pensa na palavrinha rei, de que símbolo que já vem na sua cabeça? Me ajudem lá, crianças da Escola Eurico, da Escola Heitor, da Cazuco. Que símbolo que é? Eu ouvi alguém falar que é a coroa. Vamos ver se acertaram? Ótimo, muito bem. E agora, aqui ó, palavrinha amor. Quando você pensa na palavrinha amor, que você vai fazer um desenho, você usa, né, o quê? Que símbolo? Vamos lá? Crianças, lá da Escola Otacília, lá da Escola Ana de Barros. Que símbolo? Coração, muito bem. E da sorte? Qual? Trevo de 4 folhas. E agora o da paz, qual será? Quem sabe? Eu ouvi alguém falar que é a pombinha branca. Ótimo! E esse aqui eu tenho certeza que vocês sabem, o símbolo do Batman. Qual é o símbolo do Batman? O morcego. Parabéns, crianças! Muito bem! Mas eu não sei se vocês observaram, aqui nas palavras nós temos uma que fala sobre o tema de hoje. Qual é? Sabem qual? Exatamente, a paz. Hoje nós vamos falar de paz. Uma palavra tão pequena, mas tão importante no mundo em que nós vivemos. Muitas pessoas acreditam que a paz é somente o contrário de guerra, que é a ausência de conflitos. Mas os conflitos, eles fazem parte sim do nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque nós convivemos com pessoas que pensam de forma diferente e agem de forma diferente da nossa. Por isso, é necessário, refletirmos, agirmos com sabedoria para evitarmos determinados conflitos e para acharmos soluções não violentas para resolvê-los. Porque violência é tudo aquilo que provoca em nós sofrimento. Por exemplo, às vezes uma palavra pode doer muito mais do que um tapa. Então, nós precisamos muito cuidar com as coisas que nós falamos e precisamos transformar o nosso ambiente. Mas como, professora? Com as nossas atitudes. Porque só assim nós teremos uma sociedade mais justa e harmônica. Então, eu vou mostrar para vocês agora
nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas atitudes em alguns lugares de convivência. Então, vamos ver ali na tela. A importância da cultura de paz em casa. Primeiramente, respeitar, principalmente os mais velhos. Nunca responder, saber ouvir. Ouvir para compreender. Muitas vezes a mamãe fala, o papai fala que não pode dar alguma coisa, você faz birra. Isso cria uma situação muito chata, né? Então a gente tem que tentar compreender e resolver através do diálogo. É importante também sempre ser honesto, falar a verdade quando nós fazemos algo errado, não é mesmo? E quando se tem um irmão, né? Compartilhar as coisas com o irmão, ter paciência, ser unido, né? Evitar brigas. É importante também cooperar com as atividades que a mamãe faz em casa. Tirar o lixo, não é mesmo? Arrumar a cama, secar uma louça. Isso colabora para a cultura de paz em casa. E na escola, nós temos que pensar que nós temos deveres e que temos direitos, temos nossas obrigações e responsabilidades, não é mesmo? Temos que pensar também que nós convivemos com pessoas diferentes, né? E que nós precisamos ter tolerância, saber ouvir para compreender. E numa situação de conflito, conversar para tentar resolver. Evitar praticar o bullying, que nós sabemos, como a professora falou, palavras têm poder e machucam, e violência é o que causa sofrimento. Então, precisamos cuidar disso. Sermos solidários também, né? Ajudar os colegas, acolhê-los, isso é muito bom. E na rua, a professora colocou na rua como exemplo o trânsito. Sabe por quê? Porque muitos motoristas não têm responsabilidade. Exatamente. Eles muitas vezes utilizam álcool e vão dirigem utilizando o celular e nós sabemos que isso não pode, não respeitam as regras de trânsito, assim também como alguns pedestres não cumprem com as suas obrigações. Acabam, muitas vezes se ofendendo com palavras. Isso não é legal, não é mesmo? Na comunidade, ser solidário, ter empatia, isso é muito importante no mundo em que nós vivemos. Sim, tentar se colocar no lugar do nosso próximo. Se você tem algo e percebe que ele está com fome, se está sobrando, você pode dividir. Às vezes vai lá no guarda-roupa e vê aquela roupa que está sobrando. Você pode doar, isso é muito legal. Ajudar também a cuidar das plantas e dos animais, isso é atitude de gente que gosta de paz. Isso é muito bom. Proteger os nossos patrimônios, né? Combater as injustiças sociais, porque nós somos iguais, né? Não importa a raça, a cor, a religião, né? Não podemos ter preconceito. Isso é muito importante. E utilizar o diálogo em todas as nossas situações. E também no esporte, que quem não gosta de esporte, não é mesmo? Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, nós temos o GEM e o GEM, que são os jogos. Então, nós temos que respeitar as habilidades do nosso colega. Uns têm habilidade para o jogo, outros nem tanto. Mas nós temos que saber que nós precisamos incluir os nossos amigos ali, porque isso é muito legal. E, por exemplo, quando você precisar de uma ajuda, o amigo talvez tenha uma outra habilidade lá em matemática e ele poderá te ajudar, porque gentileza gera gentileza. Combinado? E também nós temos a questão das rivalidades entre times de futebol. Nós sabemos muitas vezes que um torce para o Corinthians, outro torce para o Flamengo. Mas que legal que é ter vários times para torcer. Já imaginou se só existisse um time? Que graça teria? Não haveria jogo e não haveria torcida. Mas nós temos que ter respeito e cuidar com o que nós falamos, sem ofender, sem humilhar, torcer com alegria, com sabedoria. E agora eu vou propor um jogo para vocês, para ver se vocês ficaram ligados na explicação da professora. Então vejam bem, eu tenho certeza
que vocês conhecem este símbolo daqui, não é mesmo? Então, este aqui é o símbolo de curtir. Estão vendo lá? Que as pessoas dizem, dá um like, porque like, né, é gostei em inglês. Vocês sabiam disso, não é mesmo? E esse aqui, ó, não gostei, não curti. Então, ó, fica de pé aí na sua casa, que nós vamos começar o jogo. Chama a mamãe, chama o papai, chama o irmão e você faz com o seu dedinho aí, ó. Se curtiu, positivo. Se não curtiu, ó, negativo. Então, fica de olho na tela. Vamos lá. Primeira imagem, eu não acredito. 2 crianças brigando, gente. Que coisa triste. Não estão sabendo resolver o conflito de maneira não violenta, né? Será que vai resolver alguma coisa? Eu acredito que não, né? Violência não leva a nada. Então, olhem lá, vamos lá. O que vocês fizeram? Curtiram ou não curtiram? A Prof. Gi, ó, não curtiu, não gostei. Vamos ver a próxima? Ai, meu Deus, 2 irmãos brigando por causa de brinquedo. Não poderiam ter usado a sabedoria, o diálogo, né? Ter paciência, um brinca, depois o outro brinca, ou vamos achar uma maneira de brincar juntos? Então, será que eles estão promovendo a paz em casa? A Prof. Gi, ó, não curti, não gostei. E você? Vamos ver mais uma? Olha só, uma família, que maravilha! Olha o rostinho deles lá, todos felizes, né? Um na garupa do papai, outro no colo da mamãe. Dá para perceber pela feição deles que eles estão num clima de união, de harmonia e de paz. E então, galerinha do 2º e do 3º ano, olha, curtimos, não é mesmo? Olha, muito legal essa atitude. A família é o nosso pilar, nós temos que nos amar. Ó, até rimei, vejam só. Vamos ver mais um. Olha só, crianças, né, exercendo o direito de estudar. E também, olha ali, crianças todas se ajudando, sendo solidárias. Temos uma criança inclusa, mas todos, né, num clima de harmonia. Será que isso é legal? Olha eu, curti, adorei, dei um like. E você, gostou? Vamos ver mais uma? Ai, meu Deus, que tristeza! O menininho chorando e os outros tirando sarro. Então, nós podemos perceber que ele está segurando algumas sacolas. Talvez ele tenha ido ajudar alguém, né? Ajudar a mamãe, ajudar o papai, foi fazer compras. E os meninos lá e a menininha debochando. Será que isso é legal? Será que nós promovemos uma cultura de paz? Então, ó, a Prof. Gi não curtiu. E você, faz com o dedinho aí. Curtiu ou não curtiu? Vamos ver mais uma? No esporte, olha só, todo mundo brincando junto, respeitando as habilidades. Ah, eu posso jogar melhor, eu não, mas vamos brincar juntos, né? Então, isso é legal. Então, ó, curti, crianças. Vocês curtiram? Muito bem. E vamos ver a nossa última imagem. Crianças brincando todas juntas, né? Ali nós podemos perceber que nós temos crianças inclusas e eles acharam um meio de brincarem todos juntos. Isso é legal. Ó, eu adorei, eu curti. Você curtiu também? Que bacana, crianças! Muito bem! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira. Agora, nós vamos retomar os nossos objetivos, mas antes a professora vai fazer uma coisa bem legal. Eu vou propor para vocês a nossa atividade. Então, fique de olho lá na tela para nós vermos o que vocês terão que fazer em casa. Então, nós trabalhamos os símbolos. Então, vocês podem perceber lá que tem uma
pombinha. Mas essa pombinha, ela é feita de uma maneira diferente. Ela é feita com o contorno do seu pezinho e da sua mãozinha. Muito bem. Então ali nós vamos ter as instruções, o passo a passo de como você deve realizar essa atividade. Em seguida, você vai pensar numa frase bem linda, numa mensagem que, se a sua pombinha pudesse voar pelo mundo, que mensagem que você gostaria de espalhar por aí? Então, pensem bem, façam com muito capricho, mandem fotos da sua atividade para nós e tenham certeza que nós vamos, curtir. Ela está lá no site e será enviada pelas professoras para casa. Combinado? Eu vou esperar essa atividade. Mas e agora? Será que nós alcançamos aqueles objetivos que foram falados lá no início? Vamos ver? Então, perceber a importância de exercitar a paz nas relações em situações cotidianas. Será que nós percebemos essa importância para fazer bem nos ambientes em que nós vivemos? Para termos aquele ambiente harmônico e justo? Eu acho que sim, né? E será que nós refletimos sobre a importância do diálogo e atitudes para a cultura de paz? Foi falado muito sobre o diálogo, sobre a conversa, que a conversa resolve os conflitos e não a violência. E atitudes como ser solidário, ser tolerante, ser honesto, não é mesmo? Então, palmas para vocês, crianças. Muito bem. Então, eu quero agradecer a presença de vocês na nossa aula de hoje, dizer que eu gostei muito da participação de todos e eu espero que vocês, tenham curtido também. Combinado? E fiquem ligadinhos no programa Aprender. Um grande beijo, crianças! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito! Mande os vídeos da sua leitura. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos B. de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau! Vai! 1, 2, 3. Voou o foguetinho!